Oi, eu sou Ney Neto, eu sou músico, contrabaixista, produtor de shows e festivais e também sou palestrante e empresário na área de eventos. Eu tenho um primo que foi a primeira pessoa da minha família que começou a explorar a música e aprender instrumentos musicais. E ele aprendeu a tocar violão e eu via ele tocando e eu queria tocar também. Aquele desejo de aprender o instrumento me pegou. E foi ele que começou a me ensinar os primeiros acordes. Eu comecei a tocar violão primeiro. E quando foi a hora de entrar na primeira banda, então eu tive meu primeiro contato com o contrabaixo. Aí foi quando eu comecei a aprender a tocar baixo. Foi o meu primeiro instrumento que eu estudei de verdade, assim. Que o violão eu aprendia com esse meu primo, né? Mas nunca tinha feito aula nem nada. E no contrabaixo eu já resolvi estudar mais mesmo, procurar escolas, professores. Então foi um movimento meio familiar, assim. Vários primos começaram a tocar juntos, assim. Era aquela coisa legal demais nos eventos de família e festas. A gente estava sempre junto tocando. Eu acho que o que me levou a buscar o aprendizado da música foi essa interação mesmo que estava acontecendo na minha família, estava em ebulição ali. A gente começou a montar bandas, era todo mundo adolescente, foi muito legal, assim. E aí o baixo me deu a chance de me profissionalizar e começar a trabalhar como músico profissional ainda bem jovem. Meus olhos coloridos. Mais uma que agora foi bom, hein? Eu lido com música o tempo inteiro, toda hora, todo dia. Mesmo quando eu estou trabalhando com eventos, né? Eu sou diretor de uma das maiores agências de eventos que existe no Brasil, que é a MCI, e é uma multinacional. Eu estou o tempo inteiro trabalhando como executivo, né, do mercado de eventos, e a música está o tempo inteiro espetada em mim, porque eu tenho sempre um show que está acontecendo, um festival que está acontecendo, estou trabalhando com produção e eu estou sempre com o instrumento na mão. Eu todos os dias toco baixo. Então tem bandas que eu ensaio, tem arranjos que eu escrevo, tem várias atrações de um casting de músicos que a gente tem, que eu estou o tempo inteiro junto com eles nos eventos, tocando, me apresentando. Recentemente lancei meu disco solo. Puxa, minha relação com a música é o tempo inteiro. Na hora que eu vou dormir eu estou mexendo com música, na hora que eu acordo eu estou mexendo com música. Seja com o instrumento na mão ou com o que a gente chama de show business, né? Que é mais o lado da produção musical. Por exemplo, agora eu tô aqui falando com você dentro de um estúdio, eu acabei de ensaiar uma banda onde eu sou coach musical da galera e tá acontecendo um show lá no Rio de Janeiro que eu tô produzindo dentro de um evento que é um congresso mundial organizado pela agência MCI. Então, assim, não dá nem para separar o Ney da música ou dos eventos, porque tá tudo o tempo inteiro integrado. E não pense mais em desistir. É bem rapidinho. É bem assim, ó. Vamos passar a coisa. Aí já vai pra quinto, aí sim. E aí, Mi? Mas é rapidinho. Maiores inspirações musicais, o Djavan é um cara com certeza, porque eu comecei a descobrir a música popular brasileira ouvindo o trabalho do Djavan. Foi um soco no meu estômago quando eu conheci o trabalho dele, aqueles sambas, aquele jeito de tocar violão, e eu sempre gostei de violão e eu fiquei maravilhado quando eu comecei a descobrir a obra do Djavan. Então ele é um cara que me acompanha assim a vida inteira. E aí eu poderia dizer também o Celso Pixinga, que é um baixista brasileiro, né, que era um cara que desde menino eu tinha 15 anos, assim, e onde ele estava tocando eu ia para assistir ele tocando slap no baixo. Eu era fascinado pela sonoridade dele, e depois, muitos anos depois, assim, mais de 15 anos depois, eu conheci o Pixinga e aí tivemos um contato maravilhoso. A gente gravou um disco de baixo junto com outros caras muito legais, a gente viajou junto para os Estados Unidos, tocou em festival de baixo, gravamos um disco lá nos Estados Unidos juntos também. Então, assim, eu de fã virei aluno e depois virei amigo, e depois, quando eu me vi, estava dividindo o palco com um dos caras que foi a maior influência minha na música. O Celso Pixinga é uma das referências do contrabaixo nacional. A música tem um papel social
na essência do que ela é. Idealmente a gente teria uma educação musical na escola, desde que a criança entra na escola ela já teria que ser educada na música. Tocar um instrumento é que nem aprender uma linguagem, né? Então hoje em dia é tão importante aprender inglês. Como é que você aprende a falar inglês? Você aprende um novo idioma, né? A música é a mesma coisa. O que acontece é que algumas pessoas chegam muito tarde à música e a começar a aprender esse idioma. Eu tive sorte, comecei com 12 a ter contato com o instrumento musical, mas tem gente que começa muito tarde. E não tem problema, porque o cara pode começar tarde e ainda... O próprio Pixinga, né, ele começou a tocar baixo com 25 anos. Mas imagina que bonito seria se a criança entrasse na escola e já tivesse educação musical, leitura de partitura. Como é uma linguagem, ela seria fluente muito mais rápido. E a música causa imensos benefícios no cérebro, no desenvolvimento da criança durante a vida, nas faculdades emocionais também. Depois, lá na frente, a música vai entregar para essa criança muito mais inteligência emocional, equilíbrio, resiliência. Enfim, o impacto social é imenso. Eu sou muito fã de alguns projetos que oferecem ensino musical em regiões menos favorecidas. Então, tem um guitarrista que trabalha comigo, que é o Dinei Bittencourt, que faz um trabalho ali na comunidade de Diadema, ensinando música de graça para mais de 400 crianças, assim. Acho esse tipo de iniciativa muito legal. Gosto dos Fab Labs também, que tem as orquestras, as cameratas. Estou o tempo inteiro conectado com esses caras, levando eles para tocar nos nossos eventos. E quem dera a cultura e a música tivesse mais espaço aqui no Brasil. A nossa música é muito linda e eu queria que a criança aprendesse a nossa música desde pequenininha. A música brasileira, o samba, a bossa, é isso. Olha, a gente tem um Ministério da Cultura que fatia o orçamento e não dá para fazer nada. O dinheiro que chega nas periferias, nesses polos culturais que precisam oferecer ensino musical para a molecada, eles não recebem um aporte necessário para fazer um bom trabalho. E tinha que ser diferente. Existem algumas iniciativas, algumas tentativas de mudança, alguns bons trabalhos que são feitos em educação musical social, mas tinha que ser mais. Eu acho que o músico profissional não tem um bom aporte aqui no Brasil. Se o cara precisa tirar um visto americano para fazer um show, é um rolo. Devia ser muito mais fácil, ter mais suporte. A Ordem dos Músicos do Brasil está o tempo inteiro criando maneiras de taxar o cara e não oferece lá um grande suporte. Vou dizer o que mais? Sindicato, puxa, não tem uma representação. Eu acho que quem mais representa o músico no Brasil é a própria comunidade de músicos. Eles juntos ali estão sempre brigando por um espaço, por um crescimento da comunidade. Mas estruturalmente eu acho que não tem um bom aporte, uma boa estrutura, e torço para que tudo melhore. Só que a gente precisa de investimento, precisa de governança, precisa de inteligência no trabalho de gestão pública para que esses repasses da cultura cheguem ao lugar certo e tenham a apropriação devida para aquilo que o dinheiro pode fazer. Dá para fazer muito mais e muito melhor, com uma gestão pública mais eficiente, com mais dinheiro para a cultura. O Brasil tem muita grana que vazou aí para um monte de lugar que não devia, que a gente vê todo dia no noticiário, e Petrobras e etc. E a cultura, ó, só que de novo, a cultura musical brasileira é a mais linda do mundo. Então, tomara que cresça e melhore, e que o músico brasileiro comece a ter muito mais suporte e instituições fortalecidas que possam ajudar a caminhada desses caras.